Bom dia queridos, estamos juntos para mais uma EBD, mais uma escola bíblica dominical que começa agora pela manhã, onde encerraremos o nosso estudo dos livros de Reis. Bom dia Anivaldo, Deus abençoe, Lúcia, Natan, Paloma, Deus abençoe vocês, muito bom dia. Bom dia, Denise. Acho que Denise ou Ricardo, um dos dois, ou bom dia para os dois. Deus abençoe vocês. Nós estamos agora pela manhã. Bom dia, irmã Rosana Rodrigues. Estamos agora pela manhã na nossa escola bíblica dominical. Ontem mandei algumas perguntas no nosso grupo para a gente encerrar o estudo dos livros de 1º e 2º Reis. Bom dia, Denise e Ricardo, bom dia. E aí a gente vai esperar alguns minutinhos para a gente começar. Muito bom ter vocês aqui, muito bom começarmos mais um domingo na presença de Deus, para juntos falarmos um pouquinho da sua palavra, estudarmos um pouco, meditarmos, refletirmos, que eu acho que é muito importante a gente refletir sobre aquilo que a gente conversa e, enfim, depois vamos partir para o nosso domingo em família, almoço, culto à noite. Tenho certeza que o seu domingo será uma bênção. Eu estou aqui no escritório e o meu querido esposo está na sala com o nosso amigo Luciano e eu estou me ouvindo bem alto. Aí eu vou aproveitar para não ter que levantar daqui e pedir para eles abaixarem um pouco o som, porque eu estou me escutando tão alto. E é bem diferente, a gente está dando aula e escutando a nossa voz muito alta. Bom, pessoal, como a hora passa muito rápido, e agora são 10h03, aí eu quero começar, vou fazer uma pequena introdução. Nós estamos em 4 pessoas, pelo que eu estou vendo aqui, e aí a gente vai caminhando, de modo que, conforme os irmãos forem chegando, a gente vai conversando sobre o encerramento aqui do nosso estudo desses 2 livros. Tá certo? Vou orar com vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero pedir para o Senhor que o Senhor esteja conosco, nos ajudando neste momento. Te agradecer pela vida, te agradecer por essa noite que o Senhor tem dado a cada um de nós, aqueles que estão aqui, aqueles que ainda irão estar conosco, e te agradecer por este domingo, mais um domingo que o Senhor concede a nós. Continua conosco, continua nos abençoando no estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós começamos então a estudar o livro de 1º e 2º Reis, e o início do estudo deste livro a gente falou que de muitas maneiras as lições da vida diária que a gente aprende com o livro de Reis, ela está entrelaçada ao longo das histórias de 4 homens. Davi e Salomão na sua relação de pai e filho, e o profeta Elias e Eliseu na sua relação de pai, Elias como um pai espiritual de Eliseu, né? Então, na verdade, os livros eles nos contam a história da divisão entre os reinos do norte e o reino do sul, e eu acho que a instrução prática para as nossas vidas, ela vai se encontrar no contexto dos relacionamentos. Bom dia, Leia, tô vendo você aí. E o que acontece é que a gente vai estudando as histórias, são histórias de muitos reinados, muitos reis,
falamos sobre a divisão, né, do reino de Israel, 10 tribos e seria o reino do norte, ou o reino de Israel, e 2 tribos, o reino do sul, o reino de Judá. E aí então fomos avançando, falando sobre esses reis, como eles se relacionaram com Deus e como eles se relacionaram, como eles levaram o povo a se relacionar com Deus. Vimos reis muito desobedientes, na sua grande maioria. O Reino do Norte, na sua totalidade, teve reis que desobedeceram a Deus, reis idólatras, conduziram o povo à idolatria. E o reino de Judá ele foi intercalando. Só para relembrar, o reino de Judá é o reino da dinastia de Davi, onde Deus então continua fiel à sua promessa de que da linhagem de Davi sairia então aquele que seria Senhor e libertaria o povo de Israel. Bom, nós temos também nos livros de Reis o início do ministério profético, onde são os profetas que se dirigem aos reis e levam os recados de Deus para eles. E nós começamos o livro de Reis quando Salomão se torna rei, né? A morte de Davi é relatada no livro de 1 Reis. Salomão então se torna o rei de Israel e aí ele tem um sonho e Deus se apresenta diante dele e pergunta para ele o que ele queria, o que ele queria pedir para Deus que ele pedisse. E é nesse contexto que está a nossa primeira pergunta que a gente enviou para vocês no grupo da igreja, mas eu vou repetir a pergunta aqui. A pergunta diz assim, e aí está relacionada ao livro de 1 Reis, capítulo 3. Salomão pediu sabedoria a Deus. E você? O que você tem pedido ao Senhor? Na nossa escola dominical, a nossa ideia é levar a cada um que está participando a refletir o que essas partes da Bíblia, essa história da Bíblia tem a ver com a nossa vida. Então, nós estamos terminando aqui o livro de 1 e 2 Reis e fazendo um resumo, e dentro desse resumo eu quero trazer para você uma aplicação para a vida, uma reflexão para a sua vida. E aí eu coloquei essa pergunta no grupo. Salomão pediu sabedoria a Deus. O que você tem pedido ao Senhor? Se você quiser compartilhar conosco, pode colocar aqui, escrever, e a gente vai também te ajudar em oração para que Deus atenda ao teu pedido, se ele for um pedido que está de acordo com a vontade de Deus, se for um pedido. Oi, Nilgesse, bom dia, prazer ter você aqui, um beijo para toda a sua família. E aí, eu queria que você pensasse nisso, refletisse sobre isso. O que você tem pedido ao Senhor? Pode ser qualquer coisa, né? De repente tem alguém pedindo saúde, tem alguém pedindo um emprego, outros estão pedindo uma direção para fechar algum negócio. É claro que a nossa vida não se resume a um único pedido, a gente pede tantas coisas para Deus, mas depois que você responder aí, você nem precisa escrever aqui, mas depois que você responder o que você tem pedido a Deus, eu queria também te desafiar a pensar assim: o que eu tenho pedido a Deus que vai ser bom para mim e para o reino de Deus, para as pessoas com quem eu convivo? Porque quando a gente aprendeu aqui, leu a respeito daquilo que Salomão pediu, ele pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal e governar Israel. Então esse pedido foi um pedido para o bem daquela nação, para o bem daquele povo. E eu desafio você, dentre tantos pedidos que nós temos feito a Deus, fazer pedidos também que possam abençoar a sua família, a sua igreja, os seus vizinhos, os seus amigos de trabalho. Eu me recordo agora, rapidamente, de um relato da minha irmã, a minha irmã Kelly, minha irmã mais nova, que um dia ela acordou pela manhã e ela fez uma oração: Senhor, eu queria fazer a diferença na vida de uma pessoa hoje pela manhã. E ela levantou, foi trabalhar. E a história é bastante longa, mas ao fim do dia, né, quando ela conseguiu a internação para um parente, para uma prima de um amigo dela de trabalho, conseguiu uma internação, acho que não sei bem se foi na Cristolândia, eu não lembro agora, mas está relacionado com a dependência química dessa pessoa. No final do dia, esse amigo ligou para ela
e disse assim para ela: olha, nunca ninguém se importou tanto com uma angústia minha, nunca ninguém se importou tanto com aquilo que eu estava sentindo. Hoje você fez a diferença na minha vida. Deus é maravilhoso, né? Quando nós pedimos coisas relativas ao reino, aquilo que pode ajudar um dos nossos irmãos, um dos pequeninos de Deus, com certeza, prontamente Ele nos ajuda. Pastor Vanderlei está dizendo aqui que tem pedido que Deus ajude a viver no contexto da nossa sociedade, marcada por tantas dificuldades, segundo a vontade dEle. Uma bênção também pedir isso a Deus, né? Que consigamos assim ser bênção para a sociedade, que consigamos viver segundo a vontade de Deus diante de tantos e tantos e tantos problemas e dificuldades que nos deparamos. Então, essa primeira lição que aprendemos no livro de 1 Reis é uma bênção para nós e leva isso para a sua vida. Quando você estiver angustiado e sempre muito preocupado com assuntos aqui da terra, procure fazer pedidos para que você seja útil para Deus, para que você seja uma bênção e um instrumento usado na mão dele. Então, eu acho que essa primeira pergunta, inclusive eu queria que, se o Vanderlei pudesse, o pastor Vanderlei puder digitar, porque a gente nem todos estão no nosso grupo, mas Salomão pediu sabedoria a Deus. Acho que a pergunta é: o que você tem pedido ao Senhor? E aí a gente está vendo essa pergunta sobre a luz daquilo que vivemos e aprendemos aqui nesses últimos 2 meses, estudando o livro de 1º e 2º Reis. Bom, quando Salomão, então, ele constrói o templo, constrói um palácio, Deus realmente dá muita sabedoria para ele. O livro de Reis nos relata isso, nos demonstra isso. Ele vive uma vida durante um bom tempo que agrada a Deus, e depois a gente vê que ele não vigia e acaba fazendo coisas que desagradaram a Deus. Ele passa a ser influenciado por esposas, e aí você deve ter lido o livro, como a gente tem aqui pedido, e aí então ele não tem um final de reinado tão feliz. E aí então o seu filho Roboão passa a reinar no lugar dele. E quando Roboão começa a reinar após a morte de Salomão em seu lugar e conduzir o povo, Roboão então pede conselhos às pessoas mais velhas, escuta esses conselhos e depois ele pede conselhos aos mais novos. E os mais novos dão conselhos muito ruins para ele. Ele então segue o conselho dessas pessoas mais novas e com isso há a divisão do reino de Israel. O reino do norte então vai ser conduzido pelo rei Jeroboão, e Roboão então fica com o reino do sul. Esses conselhos trouxeram consequências muito ruins para ele. E a segunda pergunta que a gente fez e colocou no grupo foi: Roboão seguiu os maus conselhos de seus amigos. Em quem você busca conselhos nos momentos difíceis? Então, eu acho que essa é uma lição, é uma pergunta para que tenhamos uma lição, né, e aprendamos com muita sabedoria, né, que temos que pedir a Deus, com quem devemos buscar os conselhos, com quem devemos nos aconselhar. Certamente que a Bíblia é suficiente para dirigir a nossa vida, está contida nela toda a sabedoria, mas em quem você busca conselhos nos momentos difíceis? Em quem você busca conselho nos momentos difíceis? Pode responder para você. Geralmente, nós gostamos de buscar conselhos com pessoas mais experientes, com pessoas que já viveram aquela situação, pessoas que têm uma vida que nos demonstra que colocam em prática tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é aprendido da parte de Deus, que é bom, que é correto, que é puro, que é santo, que é verdadeiro. Eu acredito que a gente busca conselhos assim. Se a gente vai, por exemplo, fazer uma empreitada em termos de vamos reformar a nossa casa, então a gente vai buscar um conselho com alguém, olha, com quem que eu devo procurar, aquela pessoa já conhece alguém, você viu que ela já construiu, você viu que ela já reformou, você viu que ela já... E a gente vai lá e busca conselhos. Na maioria das vezes, né, a palavra de Deus diz assim que há
há sabedoria, né, em conselhos. E eu desafio você a buscar conselhos e a viver uma vida que se inspire em pessoas que demonstram no seu caminhar e na sua forma de viver que as coisas estão dando certo conforme ela vive e conforme ela conduz a sua vida. Essa é mais uma das perguntas que eu coloquei para que a gente pudesse tentar resumir toda essa parte dos conselhos que são dados, que nós buscamos e que a gente vê aqui no decorrer do livro de Primeiro Reis. Não só para Roboão, mas a gente vê muitos reis buscando conselhos e na maioria das vezes escutam aquilo que é sábio, aquilo que é bom, mas não seguem. Então que Deus, né, busque te ajude a buscar conselhos com pessoas sábias e que agradem a Deus. Então, essa foi mais uma pergunta que a gente colocou. A terceira pergunta, né, aí ela já tem a ver, porque depois que a gente caminha falando um pouco de cada rei, dos reis do norte e dos reis do sul, a gente então vê quando surge o ministério dos profetas. Então, o ministério dos profetas aqui começa com Elias, né? Elias é essa segunda dupla que eu falei que a gente vai ver os relacionamentos, que a gente vai se basear, né, nas lições da vida aí que vai acontecer com Elias e com Eliseu. E a gente vai ver que nessa história aí de divisões, Deus então levanta o ministério profético de Elias e dá continuidade a isso, né? E a instrução prática para as nossas vidas vai se encontrar no contexto desses relacionamentos. E aí, então, Elias aparece para a gente no livro de Primeiro Reis e já começa assim, aparece assim com aquela, faz aquela estreia triunfal e aí a gente vê que ele fala contra a idolatria, contra a desobediência, e aí ele desafia os profetas de Baal, todos os profetas são mortos, e Elias então demonstra ao povo e faz com que o povo relembre e reconheça que Deus é Deus, que Deus é o verdadeiro Deus de Israel, e após toda essa saga aí que a gente vê e que eu comentei que durante um tempo cantamos no coral e fizemos um oratório chamado Oratório de Elias. Depois de tudo isso, depois de toda essa história fantástica, ele se vê deprimido porque continua sendo perseguido, né, por Jezabel. Vai para uma caverna, o pastor Vanderlei falou sobre isso, acho que se não estiver enganado, Reis 19. E aí ele se entristece, ele se deprime, e aí a gente vai para a terceira pergunta, que é: Elias foi consolado por Deus na solidão. Você tem pessoas que o acompanham na vida cristã? Porque quando Elias está na caverna, e está bem próximo aqui essa lição, né? Faz pouco tempo, se não estiver enganado, uns 2 domingos que o pastor Vanderlei passou para vocês. O Senhor, na solidão de Elias, está lá com ele, né? E ele está lá dentro com ele, lá dentro da caverna. E a gente aprende essa lição maravilhosa, né? Que nos momentos difíceis, durante a solidão, Deus está conosco para nos consolar, mas a gente aqui na Terra precisa também de pessoas que nos acompanhem em nossa vida cristã. Quem é que acompanha você na sua vida cristã? Seu marido, seus filhos, sua esposa, sua mãe, seus irmãos, seus amigos. Quem é que acompanha você na vida cristã? Eu já tive bastante pessoas me acompanhando, né? Mas eu e Vanderlei caminhamos juntos há 37 anos e temos sido aí um companheiro do outro nessa jornada. E quando você tem como companheiro seu esposo, a sua esposa, a gente caminha aí com aquela pessoa por inteiro, né? Com suas qualidades, com seus defeitos, com as suas manias, com as suas crises. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Vanderlei, porque tem sido para mim
um grande amigo, um grande companheiro, tem sido uma pessoa que tem acompanhado a minha vida cristã e me abençoado com sua vida, com seus conselhos, com seus ensinamentos. E eu espero que você tenha alguém para te acompanhar na sua vida cristã, que sempre acrescente para você, que sempre te ajude, que sempre te empurre para frente e que você também possa ser esse amigo, essa amiga, esse companheiro de vida cristã de alguém, né, para abençoar a vida das pessoas. E que Deus abençoe muito, 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 muito você e que te dê sabedoria. Então a gente vai caminhando aqui, vendo que, além de tudo que pedimos a Deus, precisamos pedir sabedoria, né? Para ter uma vida feliz, uma vida abundante aqui na Terra, né? Bom, a quarta pergunta, então, ela tem a ver com a pessoa que caminha ao lado de Elias durante o tempo em que ele está em sua missão no reino de Israel, na cidade, em Israel, que é Eliseu, né? Eliseu foi alguém que caminhou junto com Elias, um profeta também, e que pede que Deus dê a ele porção dobrada do espírito que estava em Elias, né? Ou seja, ele queria fazer tudo aquilo que Elias tinha feito e queria mais. Eu não quero fazer mais, mas ele estava muito preocupado com as pessoas, né? E a quarta pergunta um pouco a necessidade das pessoas. O que você tem feito para ajudar as pessoas ao seu redor? Eu queria relembrar que todas essas perguntas estão na última página da nossa lição em Reis, da nossa revista. A nossa revista, se você tem a nossa revista, essa Conheça o Antigo Testamento, é a leitura que estamos fazendo, estamos caminhando, estudando a leitura, estamos estudando os livros do Velho Testamento. Bom, então a quarta pergunta é: Eliseu se preocupou com as necessidades das pessoas. O que você tem feito para ajudar as pessoas ao seu redor? Bom, eu acho que isso também é muito, 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 muito importante da gente perguntar, né? O que a gente tem feito, né? Porque ser igreja é isso. Ser igreja é fazer além das quatro paredes, né? E a gente precisa caminhar para isso, a gente precisa fazer com que a nossa fé caminhe e através das obras também demonstre a fé que temos, né? Porque a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta e aí nós precisamos ajudar, nós precisamos dar um ombro amigo, precisamos ter alguém que também possa ver em nós, né, um porto seguro, né? E aí a pergunta é: o que você tem feito para ajudar as pessoas ao seu redor? Você nem precisa colocar aqui, mas eu queria que você refletisse sobre isso. A gente está terminando o livro e a nossa vontade é que você veja aplicações práticas para a sua vida, né? E que você veja aqui nessas linhas e nas entrelinhas tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, para te enriquecer como filho dele, como alguém que o segue. Só um minutinho aqui. Opa. Como alguém que o segue, que é seu servo, que é seu discípulo, que quer propagar e viver uma vida que agrada a Deus. Bom, nessa caminhada de reis, Reino do Norte, Reino do Sul, há um destaque para muitos reis. Não vou dizer um destaque, mas há um relato dos reis, os reis do Norte, os reis do Sul. E dentre eles há um rei que é Jeú, e ele é consagrado assim de uma forma, queria que você lesse isso. Está em 2 Reis 9, mostrando quem foi Jeú. Jeú foi consagrado, o profeta Eliseu manda um garoto ungir Jeú rei. Jeú, então, ele segue tudo aquilo que Deus manda ele fazer e ele mata 2 reis, um rei do norte, um rei do sul, ele dá cabo da vida de Jezabel, enfim, ele faz tudo aquilo que Deus manda ele fazer, mas no final ele dá uma derrapada. Que chato isso, né? A gente comentava ontem, conversava entre amigos, como é triste quando uma pessoa tem uma trajetória tão boa, tão bacana, tão exemplar, de tanto efeito na vida das pessoas, e às vezes ela
dá uma derrapada e aí isso faz com que as pessoas esqueçam tudo aquilo que ela já representou, né? E aí a nossa pergunta foi assim: Jeú cumpriu a vontade de Deus, mas mesmo assim se afastou do Senhor. Nesse caso aqui, realmente ele pisou na bola, né? E aí a gente quer colocar uma pergunta assim: como é que você se relaciona com Deus, né? A gente sabe que é próprio do ser humano a gente ter momentos de uma, vamos dizer assim, aquela firmeza, aquela euforia, e você tá ali se relacionando com Deus, faz a vontade dele, e as lutas vêm as tempestades, e a gente tá ali se segurando, pedindo a misericórdia, e podemos, né, estamos sujeitos a nos afastar de Deus. Mas a Bíblia nos alerta, né, que quer seja em dias de sol ou em dias escuros, quer seja em dias de bonança ou em dias de tempestade, nós precisamos nos relacionar com Deus durante todo o tempo, durante todo o dia, durante todas as horas, durante todos os minutos. Como é que tem sido o seu relacionamento com Deus? E aí a gente tá aí umas receitas que temos que seguir, devemos seguir. Como é que está a sua leitura da palavra de Deus? Você tem feito isso? Como é que está a sua vida de oração? Você tem feito isso? Como está a sua vida de agradecimento a Deus, de reflexão por todas as coisas que te trouxeram até aqui, tem te feito vencedor? Como é que tem sido o seu relacionamento com Deus em relação às suas falhas, né? Uma das coisas que a gente conversava esse final de semana é assim: puxa, a gente fala tanto de perdão, né? E como é difícil pedir perdão, como é difícil a pessoa ter humildade, como é difícil a gente colocar em prática esses sentimentos nobres, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim, da nossa vida, e que o nosso relacionamento seja cada vez mais íntimo com Deus, para que a gente não se afaste dele, para que a nossa trajetória seja uma trajetória vencedora e que deixe aí um legado para os nossos filhos, netos. Esse é meu momento e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, né? Quero caminhar então para a penúltima pergunta, que é: Ezequias se apegou ao Senhor. O que você tem feito para ter uma vida íntima com Deus? Então, mais ou menos o que eu já estava falando aqui, né? A gente tem receitas, né? De vida íntima com Deus, né? Vida de oração, vida de louvor, vida de gratidão. Hoje à noite a gente vai se reunir, você na sua igreja, eu na minha igreja, ou talvez na sua casa, por live. Para quê? Para louvar a Deus, para agradecer ao Senhor, para ter uma vida íntima com Ele, para ter uma vida também de comunhão com os nossos irmãos. Então é isso que nós fazemos, a gente busca estar perto do Senhor, ter intimidade. Intimidade a gente está junto, a gente está perto, a gente compartilhar as mesmas coisas, a gente se alimenta junto, a gente está à mesa junto, a gente conversa, né, vai pelo caminho conversando e a gente tem essa liberdade. Eu de vez em quando fico ali conversando com Deus, tô no banco ali no meu trabalho, Senhor, tenha misericórdia, me fortalece, eu sei que o Senhor está aqui neste lugar, está comigo, e aí a gente vai tendo aquele relacionamento íntimo, me dá força, e você vai sentindo o Espírito Santo inundar o seu coração, trazer paz, trazer alegria, tirar a dúvida que existe, renovar a esperança. Então também a nossa oração é para que você tenha uma vida íntima com Deus, que você se relacione intimamente, assim como Ezequias fez e pede a Deus que acrescente vida para ele. Não deixe de ler esses dois livros. Nosso tempo é exíguo, nós não conseguimos ler tudo aqui, por isso a gente vai indicando as leituras. E por fim, né, a leitura da Bíblia transformou a nação. Então, assim, o que você aprende sobre a relação de um avivamento com a palavra do Senhor, né? E aí a gente está em dias aí de tantas polêmicas a respeito da palavra de Deus, mas a verdade é que todas as polêmicas que estão em volta da palavra de Deus, todas as construções, todas as ideias, todas as orientações a respeito de amor, de liberdade, a respeito de tudo aquilo que devemos aplicar, está dentro da Bíblia, né? E aí a gente pergunta aqui: o que você aprende sobre a relação
de um avivamento com a palavra do Senhor. O que você aprende em relação a isso? Em relação a você estar ali lendo a palavra. E eu queria, assim, rapidamente, né, porque agora o nosso tempo já acabou, a gente já está aqui em 10 e meia, falar um pouquinho da minha relação com a palavra do Senhor, né? Quando a gente recebeu esse desafio de tocar por um tempo a escola dominical, por diversos motivos, diversas circunstâncias, a gente sente uma responsabilidade maior porque vai transmitir algum conhecimento ou alguma percepção ou que você tem da palavra, né? E aí eu comecei então a ler um pouco mais, a me preocupar um pouco mais e a buscar informações, né? Algumas para contextualizar aquilo que a gente tá conversando aqui. E aí eu tenho assim relatado, não só para o Vanderlei, como para os amigos, para a família. Nossa, que experiência fantástica! Quantas coisas que eu nem imaginei que soubesse, e outras tantas que eu sabia e relembrei, buscando mais a leitura, buscando mais a reflexão. Meu Deus, gente, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E aí eu também desafio a você fazer isso, sabe? A gente vai entrar agora no livro de Crônicas. E o livro de Crônicas, né, a gente vai até fazer um resumo a semana que vem, mas é um livro que vai repetir as histórias de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, mas ela vai repetir sobre uma outra ótica, é de alguém que está no cativeiro, alguém que está exilado. A gente não tem certeza, mas se atribui a autoria dos livros de Crônicas a Esdras, e que a gente vai ver mais à frente, porque a gente está vendo aqui o Velho Testamento, então a gente vai ver mais à frente. Então a gente fica assim muito encantado com toda essa relação que a história tem com a palavra de Deus e como se encaixa e como ela prova que é a verdade, né? E a gente fica assim feliz de se relacionar dessa forma mais íntima com a palavra, porque é Deus falando com você. E aí eu quero desafiar você também a ter esse avivamento, a experimentar desse avivamento em relação à sua vida de leitura da palavra de Deus, a sua vida de estudo, a sua vida de interesse por tudo aquilo que ela quer falar com você, por tudo aquilo que Deus quis te revelar. Então, na semana que vem a gente vai entrar então no livro de Crônicas. Vamos conversar sobre a visão, né? Só para relembrar, Reino do Norte vai ser levado a cativeiro, isso está no livro, a gente falou a semana passada, para a Síria, pelos assírios. E o Reino do Sul vai ser cativo por Nabucodonosor na Babilônia. E aí a gente vai estudar um pouco sobre isso, ver o sofrimento desse povo, como Deus se revela e faz esse povo relembrar. E aí as crônicas que estão aqui na palavra de Deus, vamos falar bastante sobre isso. É um livro que demonstra a fidelidade de Deus, né? E a fidelidade de Deus resultando em recompensas da parte dele para aqueles que o obedecem, para aqueles que vivem segundo a sua vontade. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida diária e vai fazer a diferença na vida desse povo de Israel aqui, lá no cativeiro também. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu domingo, que você tenha um domingo maravilhoso com a sua família, com os seus, e que possamos nos ver aqui novamente no domingo que vem, às 10 horas, para a gente então adentrar pelo livro de Crônicas e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus, que é maravilhosa. Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor nos amou primeiro e tem cuidado de nós dia após dia. Deixou para nós o maior tesouro aqui na terra, que é a tua palavra, para que pudéssemos te conhecer, receber de ti a salvação e crescer, Senhor, crescer em graça, em sabedoria, para a honra e para a glória do teu nome. Continua conosco no decorrer deste domingo, que a tua palavra ache morar em nossos corações e que nós possamos praticá-la para
honrar o teu nome e para avançar neste mundo contra o reino das trevas e a favor do teu reino maravilhoso. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Beijos, queridos, beijos para vocês. Que Deus os abençoe e que estejamos juntos logo mais à noite no curso da PIB Parque Flamengo. Deus abençoe vocês. Amém? Até mais.